A Justiça americana autorizou nesta segunda-feira, 6 de abril, o rastreamento global de bens ligados ao Banco Master. E isso não é apenas um movimento jurídico, é um passo que internacionaliza uma investigação com potencial explosivo para Daniel Workar e seus colaboradores. A decisão foi proferida pelo juiz Scott Grossman da Corte de Falências da Flórida, no âmbito do processo de insolvência internacional. Ele autorizou o avanço das investigações no exterior, permitindo que o responsável pela liquidação do Banco Master atue dentro dos Estados Unidos para rastrear ativos possivelmente ocultos ou transferidos de forma irregular. Essa autorização se baseia no chamado Chapter 15, capítulo 15 da Lei de Falências americana. Isso significa que os Estados Unidos reconhecem oficialmente o processo de liquidação que ocorre no Brasil e eles passam a cooperar com ele. O liquidante é o agente nomeado pelo Banco Central para assumir o controle do banco após a sua intervenção. Com essa decisão, ele passa a ter poderes nos Estados Unidos para emitir intimações judiciais, exigir documentos de bancos e empresas, rastrear movimentações financeiras e investigar estruturas ligadas ao ex-controlador do banco, Daniel Workar. Além disso, a decisão abre espaço para uma emissão de um volume expressivo de intimações, que estão estimados entre 24 e 28 pedidos, direcionadas a múltiplos alvos na Flórida, indicando a profundidade da investigação. O processo envolve o Banco Master S.A., o Banco Let's Bank S.A., o Banco Master de Investimentos S.A., o Master S.A., corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários, todos classificados como devedores em processo estrangeiro. O ponto central é que o caso deixa de ser nacional e passa a ter alcance internacional. Isso porque grande parte das transações financeiras globais passa pelo sistema americano, especialmente quando envolve o dólar. Com isso, torna-se possível rastrear as contas bancárias no exterior, empresas offshore, estruturas de holding e fluxos financeiros que antes estavam fora do alcance direto das autoridades brasileiras. A investigação gira em torno de suspeitas de ocultação de patrimônio, transferência irregular de ativos e possível blindagem financeira para evitar o pagamento de credores. Nesse cenário, a justiça americana permite que se avance sobre essas estruturas, inclusive envolvendo terceiros que possam ter participado dessas movimentações. Apesar da amplitude, a decisão não concede poder irrestrito. O juiz estabeleceu limites, que é o respeito às leis de privacidade dos Estados Unidos, a necessidade de autorização judicial para medidas mais invasivas e a proteção a terceiros que tenham agido de boa fé. Mesmo com todas essas restrições, os efeitos são profundos. A decisão abre caminho para bloqueio de ativos no exterior, quebras de estruturas financeiras complexas, responsabilização civil e, dependendo das evidências, investigações de natureza criminal. Além disso, formaliza uma cooperação direta entre autoridades brasileiras e americanas, ampliando o alcance da apuração. O caso ganha ainda mais relevância por ocorrer em um ambiente de crescente tensão internacional. O estrategista Jason Miller mencionou sanções e fez críticas diretas ao ministro Alexandre de Moraes. O caso também repercute por envolver relações indiretas com figuras do topo do judiciário brasileiro. Isso amplia ainda mais o alcance da investigação, que deixa de ser exclusivamente financeira e passa a tocar em dimensões institucionais. Nos próximos meses, a expectativa é de emissão de intimações nos Estados Unidos, coleta de dados financeiros internacionais, identificação de ativos ocultos e possíveis medidas de bloqueio. Dependendo do que for revelado, o caso pode evoluir para disputas judiciais em múltiplas jurisdições. O que está em jogo já não é apenas a liquidação de um banco, mas a capacidade de rastrear em nível global fluxos financeiros que antes escapavam ao alcance direto das autoridades brasileiras. E nesse tipo de investigação, há uma regra que raramente falha. O dinheiro deixa rastros. E nos Estados Unidos, cada rastro se torna prova e certas provas podem levar a consequências jurídicas reais, concretas e muitas vezes inevitáveis. Diferentemente do Brasil, onde esses rastros nem sempre são seguidos até o fim. Pelo contrário, eles são apagados. Mas aqui, o jogo mudou.